Fala galera! Vocês acreditam que a quantidade de investidores brasileiros em criptomoedas é maior do que a quantidade de brasileiros que investem na Bolsa de Valores brasileira, a B3? Pois é. Galera, eu estava curioso para saber quais são as criptomoedas mais procuradas e mais investidas por brasileiros e acabei me deparando com essa reportagem sobre o número de investidores em cripto. Me responde uma coisa, vocês declaram as criptomoedas que vocês têm em carteira quando vocês vão declarar o imposto de renda junto à Receita Federal? Escreve aí nos comentários, porque, olha só, de acordo com os dados divulgados pela Receita Federal, entre janeiro e dezembro de 2024, foram movimentados cerca de 484,3 bilhões de reais em criptoativos. A brasileirada, né? Eles estão investindo com força nesse jovem mercado. Mas vamos lá. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir quais são as criptomoedas mais procuradas e investidas pelos brasileiros. E eu confesso, viu, que eu fiquei surpreso por não ver a criptomoeda estelar, a XLM, nessa lista das 5 primeiras moedas. Galera, caso tenha curiosidade de saber quais são essas moedas, fique comigo até o final. Esse vídeo ele vai ser bem rapidinho, beleza? E para você que está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal CryptoDu. Meus amigos, sem enrolação, em primeiro lugar, por incrível que pareça, a criptomoeda que lidera disparada em volume de negociação no Brasil é a Tether, mais conhecida como USDT. Pessoal, essa stablecoin lastreada em dólar foi responsável por cerca de 62% de todo o volume de cripto transacionado em 2024. Só para vocês terem ideia, entre janeiro e setembro de 2024, o USDT movimentou 153,7 bilhões de reais em operações declaradas. Ou seja, mais do que o dobro do Bitcoin no mesmo período. Eu estou usando esses dados assim um pouco mais antigos porque ainda não tenho os dados mais recentes, mas já é o suficiente para vocês perceberem que os brasileiros estão querendo se proteger da desvalorização do real e da inflação altíssima da economia brasileira. Eu até acho, né, uma saída inteligente. Você vai na corretora, troca o seu real por dólar, coloca em uma carteira fria e leva o seu dinheiro para onde você quiser, sem falar que você tem a custódia própria dos seus ativos. Eu não tenho certeza, mas se bombear, ainda deve sair mais barato do que ir nas casas de câmbio trocar real por dólar turismo. Mas é isso aí. A projeção para 2025 é que a USDT vai continuar sendo a líder no mercado brasileiro. Agora vamos à moeda número 2, mais negociada do Brasil. Pessoal, essa aqui todo mundo já conhece, né? Só podia ser o Bitcoin. Pois é, o Bitcoin é de longe a criptomoeda mais famosa entre os brasileiros. E não é só fama, hein? Entre janeiro e setembro de 2024, mais de 35 bilhões de reais em Bitcoin foram negociados no Brasil. No total do ano, esse valor deve ter passado dos 54 bilhões de reais. Agora, se comparado ao ano de 2021, esse valor fica um pouco mais abaixo. Em 2021, foi o ano recorde para o mundo cripto no Brasil. Isso se não tivesse sido no mundo inteiro. Em 2022, tivemos o início do bear market, né? Onde o interesse por criptomoedas caiu drasticamente. Mas essa chama foi reacendida, pessoal, no fim de 2024, quando o preço do Bitcoin bateu 400 mil reais. Atualmente, né, com o preço do Bitcoin voltando a subir, o volume de negociações nesse ano de 2025 começou a subir novamente e as expectativas são de um aumento significativo no número de novos investidores. Acredite ou não, mas o Bitcoin hoje continua sendo um dos ativos preferidos de quem investe pensando no longo prazo. Mesmo negociando, menos que as stablecoins, ele é visto como uma reserva de valor
e a aposta de valorização futura. Muita gente, né, segura o BTC esperando ele subir ainda mais. Partindo para a moeda número 3, essa posição não ficou nem com a Solana e nem com o Ethereum. Essa posição ficou com a stablecoin USDC da Circle. Nos primeiros 9 meses de 2024, a USDC teve um volume de negociação no Brasil, pessoal, de mais de 10 bilhões de reais. Ela é uma alternativa ao Tether, né, que é o USDT que nós já falamos agora há pouco. Eu digo, pessoal, alternativa porque alguns meses atrás, né, houveram assim boatos que a Tether ela não tinha todo esse dinheiro que ela tem em stablecoins lastreado em dólar. Então, muita gente estava com medo que ela poderia um dia ser insolvente. Então, para evitar riscos, né, de emissor de stablecoins, muita gente optou em utilizar a USDC. Outra razão, assim como a USDT, é para dolarizar seu patrimônio para escapar da inflação e da irresponsabilidade fiscal do governo brasileiro. Agora, vamos para a moeda número 4. Antes de falarmos, né, da quarta moeda mais negociada no Brasil, eu gostaria de lembrar vocês de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. A moeda número 4 é o Ethereum. Galera, ela é a segunda maior criptomoeda em valor de mercado global e também uma das preferidas no Brasil. Ela movimentou em 2024, de janeiro a setembro, cerca de 7,8 bilhões de reais. No acumulado de 2024, o volume chegou a aproximadamente 12 bilhões de reais. O interessante é que não é só o volume, né? Mas muitos brasileiros têm Ethereum na carteira, visando tanto a valorização quanto a participação em aplicativos DeFi e NFTs. Agora em 2025, né? O Ethereum, mesmo fraco, ele ainda está entre as 3 criptos mais negociadas do Brasil, beneficiado, né, pelo ecossistema do Ethereum que é cada vez mais adotado. Pessoal, o Ethereum, apesar assim, de ele não estar performando muito bem, ele dispensa comentários, pois sabemos que, além dele ser a segunda maior criptomoeda do mundo, o seu ecossistema continua sendo um dos maiores. Agora, vamos para a quinta e última posição. A quinta moeda, né, mais negociada pelos brasileiros é uma tal de Brazilian Digital Token, com seu token nativo BRZ. Eu confesso, viu, que eu nunca tinha ouvido falar dessa stablecoin. Meus amigos, ela é uma stablecoin lastreada em real e é emitida no Brasil e é muito usada nas corretoras nacionais, de acordo com o site Infomoney. Apesar dela não ser, né, famosa globalmente, a moeda BRZ ela ficou no 5º lugar em volume no ano de 2024, com cerca de 9 bilhões de reais. O BRZ, para quem não conhece, pessoal, ele serve como uma ponte entre reais e cripto, facilitando assim a arbitragem e transferência de valores entre plataformas locais e internacionais sem sair do ambiente cripto. Nesse ano agora de 2025, né, com a perspectiva do real digital, mais conhecido como DREX pelo Banco Central, o BRZ ele mantém relevância enquanto única stablecoin pareada ao real amplamente adotada, de acordo com o site Infomoney. Eles dizem, né, amplamente adotada, porém depende da dinâmica das corretoras nacionais. Eu confesso, meus amigos, que eu fiquei surpreso com essa lista. Como eu havia dito antes, né, eu imaginava que a criptomoeda mais negociada no Brasil seria a XLM, a Stellar e a XRP. E elas não ficaram nem entre as 5 maiores criptomoedas. A sexta moeda, por incrível que pareça, seria a BNB. Mas, e aí, meus amigos? Agora eu fiquei curioso. Vocês já conheciam essa criptomoeda BRZ, a stablecoin do real? Escreve aí abaixo nos comentários e não esqueça, né, de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Eu já vou ficando por aqui e te encontro no próximo. Obrigado por assistir o vídeo, fiquem com Deus e até!
Até mais!